Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Agora é a Hora. Hoje estamos no episódio 18. Eu trago para você semanalmente muito autoconhecimento, porque é através desse autoconhecimento que você vai ter uma vida plena, mais feliz e, acima de tudo, com muita saúde física e emocional. Então, em todos os nossos episódios, eu sempre procuro experts, especialistas que tenham ferramentas diversificadas de autoconhecimento para trazer isso para você e ajudar você a ter o seu despertar de consciência. Eu sempre falo que essa é a virada de chave, que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai se deparar com circunstâncias em que vai nos fazer ter essa virada de chave, em que a gente começa a perceber o quanto é importante nos conhecer e a gente começa a analisar fatores da nossa vida, começando pela maneira como nós pensamos e principalmente com relação ao nosso comportamento. E através disso, todas as áreas da sua vida fluem. Então eu trago profissionais muito qualificados com várias ferramentas. E hoje eu quero apresentar para você a Kelly Rossoni. Ela é terapeuta quântica, mentora de mulheres há mais de 25 anos na área de desenvolvimento humano e ela também é hipnoterapeuta. E a Kelly, ela tem uma história de virada de chave que ela vai contar aqui pra gente. Kelly, muito obrigada pela tua presença aqui no Agora é a Hora. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que estão aqui. Josiane, eu tenho muito a agradecer, né? Eu fico muito lisonjeada. Eu fico muito feliz, assim, de ser chamada para contar a minha história. Não só contar a minha história, mas trazer o que me fez entrar nesse meio, levar o meu conhecimento, porque o conhecimento ele vai ajudar outra pessoa, mas eu penso que a história conecta. Muito. E eu não imaginava que a minha história poderia, de alguma forma, impactar vidas. Eu achava que era o meu conhecimento. E quando eu sou convidada para contar a minha história, eu falo... Tá. Nada é por acaso. Entendi, E a cegonha não erra de casa. A gente estava conversando sobre isso. Eu achei, por mais de 40 anos, eu achei que ela tinha errado. Não errado, mas eu pensei assim, alguma coisa deu errado nesse caminho aí. Aconteceu um acidente, ela estava chateada. Errou, né? Ela estava de TPM, essa cegonha deu ruim. Mas sabe, Kelly, quando você fala de história, é isso mesmo, a história, ela conecta, né? E quando a gente escuta a história de alguém, que a gente sabe que é uma história verdadeira, né? Que a pessoa passou por aquilo. E não tem nada mais grande, maior do que eu passar para as outras pessoas uma experiência que eu tive, a minha transformação. E até na PNL a gente estuda muito isso, né? Sim. Que se o outro conseguiu, eu também consigo. Né? Então eu acho que isso é muito válido e esse programa ele tem esse propósito de trazer essas ferramentas, porque eu trabalho há mais de 10 anos com acupuntura, com medicina chinesa, e a dor maior dos meus pacientes, antes da dor física que ele me procura, é a dor emocional. É a dor emocional. E a pessoa está perdida, porque ela sempre acredita que o problema emocional dela está no externo. Ela quer controlar o que está fora. Ela quer controlar o externo, ou aquele marido que não entende ela, ou um filho que não está dentro dos padrões que ela esperava, que irrita ela ou irrita esse pai. E o que as pessoas elas precisam entender é que assim, não é o que me acontece, não é o ambiente, é como eu reajo. Então, não é que o meu filho me irrita, eu me irrito com ele, né? Então, quando a pessoa começa a despertar isso, começa a prestar atenção no próprio comportamento, ela começa a ter controle da própria vida. Então, por isso que eu digo que autoconhecimento é a chave de tudo, porque se eu tenho saúde emocional, se eu tenho equilíbrio emocional, eu vou ter saúde física, porque isso é neurociência. Total. E quando eu trago um convidado que tem ferramentas de tratamentos voltado para o autoconhecimento e principalmente com ferramentas de
cura rápida que a gente fala, como a hipnose, Cura por rápida. exemplo. É maravilhosa. Eu fiz uma hoje cedo exatamente isso. Exatamente. Então, porque eu sempre gosto de estudar que tudo tem uma causa. Então, todas as minhas especialidades dentro da minha profissão, a gente avalia e trata a causa para resolver o problema. É o determinismo de Freud, né? Tudo Isso. tem uma causa. E nas questões emocionais tem uma causa. E você tem muitas ferramentas que tratam isso, que trazem isso. Então é por isso que você está aqui, não só pela sua história, mas pelo seu profissionalismo e pelos vídeos que eu assisti seus, porque comunicação é tudo. E quando o profissional comunica, ele me mostra quem ele é. Sim. Então eu vi os seus vídeos e eu falei, é ela. Vou convidar, eu é que agradeço, o seu trabalho é incrível. Eu fiz vários tópicos aqui para poder a gente entrar nesses assuntos que eu acho, os tópicos que eu marquei dos vídeos que você fala, eu vejo muito como as dores principais das pessoas, principalmente das mulheres. Eu quero trazer isso. Só que antes da gente começar a entrar num tópico, eu quero que você conte pra gente a tua história. Qual foi a tua virada de chave? O Robert Chiniachik, que é o meu mentor, né? Tenho muita honra de dizer que ele é o mentor. Eu me sinto muito chique em dizer que eu sou mentorada do Robert Chiniachik, porque ele é o mentor dos mentores. Uma coisa que ele fala assim, sempre soube disso, né? Conte episódios, não conte a história. Não fique falando da sua vida, conte episódios, né? Então, eu sou caçula de 7 irmãos. Eu fui criada sem pai. Quando eu nasci, meus pais já não estavam muito bem separados, então eu fui criada sem pai. Então, 7 filhos de uma família de extrema pobreza. Daí você tem uma noção de que alguma coisa vai ter que ser mudada ali. Ou você se conforma que aquela vida é aquilo mesmo, ou você vai buscar força da onde você não imagina e vai mudar essa história. Eu vejo as pessoas falando assim, Deus quiser, Deus vai me dar força, Deus isso. Ele vai fazer tudo. Deus vai te dar força, a tua força vem do alto. Mas se você não fizer aqui, você vai colher o que você faz. E não é colocando a responsabilidade em Deus de que se Ele quiser, Ele quer. Mas o que você tem feito para alcançar aquilo que você acha que Deus quer? Né? Tem isso também. Ação é tudo, né? Lógico. Né? A própria oração diz isso, orar e agir, orar, ação. Então, eu cresci nesse meio e eu encontrei uma possibilidade através dos estudos. Eu falei, eu preciso sair dessa vida. Minha mãe era faxineira de escola, jardim de prefeitura. E, por vezes, a gente comia a merenda. As minhas irmãs passaram fome, eu não passei porque elas não deixaram. Porque eu nasci, a mais velha tinha 17 anos. Então eu fui a temporão, não sei se você conhece esse termo. Não. Eu sou do interior do Espírito Santo, de Linhares. Lá a gente fala, ela é temporão. Tipo, passou um tempo e... Sim. Então, elas não deixaram, mas eu não deixei de passar muita dificuldade também. Existe dificuldade, existe necessidade. Foi necessidade mesmo. Então, eu encontrei nos estudos, 17 anos, eu quis entrar numa faculdade particular. Como é que eu faço? Tive que trabalhar, vendia calcinha e fazia trabalho na escola. Me virava. Então, ali começou. Me formei em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, e eu encontrei o desenvolvimento humano. Então, não dava para ter uma outra história, não dava para... A gente estava falando de Freud, né? Freud fala do determinismo, tudo tem uma causa. A questão é, se você fica pegado sempre a essa causa, você está tirando de você a responsabilidade de mudar. Se eu ou as minhas irmãs nos apegássemos à causa, a gente continuaria lá. Porque nós tínhamos todos os motivos para não dar certo. Sim. E se você for parar para pensar, assim... Racionalmente, você diria assim, coitadas, né? Olha também a história delas. Alguém poderia pensar assim também, né? Coitadas. Mas não, todos os 7 venceram. Da forma que conseguiram, com as ferramentas que tinham, se acabando fisicamente, mas era o que dava. Então, e eu passei, assim, muitos anos estudando. Eu fiquei apaixonada pela PNL. Eu sou master em PNL.
Eu fiquei apaixonada pela PNL. Eu falava assim, meu Deus. E É apaixonante. Pô, eu via os instrutores, eu via essas pessoas como deuses. E eu falava assim, nossa, eu nunca me imaginava lá. Eu trabalhei nisso, eu trabalhei em agência de treinamento, mas eu não pensava assim, não, eu não. Eu, no palco, eu dando curso, eu não. Por que não eu? Porque a minha crença lá Sim, atrás. a crença lá atrás, o teu ambiente. A causa. Né? O determinismo é ótimo, maravilhoso, mas se você pensar assim, eu sou assim por causa disso, eu nasci assim, eu nasci na pobreza, meu pai eu vou isso, morrer minha mãe, assim. eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Né? Fica fácil, né? Fica fácil. É justificável, mas não precisa se conformar. Então, eu não me conformei. E não é um inconformismo de reclamar, porque eu já fui muito reclamona também, tá, Josiane? Nossa, Deus. Mas, assim, era um inconformismo de não quero mais essa vida para mim. Sim. Não dá para viver dessa vida. Não, isso não é para mim, eu não quero isso para mim. Não dá, eu não posso. Eu não sei da onde, não me pergunta. Da onde que uma menina, em 94, pensou em fazer uma faculdade, onde ninguém... Quem que fazia faculdade em 94? Só os ricos. E eu, que era abusada para frente. E ninguém acreditava. Se você me perguntar hoje qual o motivo, de verdade, do fundo do coração, eu acho que o motivo era me mostrar mesmo, que tipo assim, tá bom. Eu posso. Eu posso. Eu posso mudar a minha realidade e principalmente o meu futuro, né? Mas eu acho que era aquela coisa de meio que esfregar na cara. De Sim. verdade, estou falando com muita humildade mesmo. Pode parecer arrogância naquela época, mas assim, tá, ninguém faz não, né? Então tá bom. Só rico que faz, quero ver. Tipo isso, sabe? Hoje, olhando de fora, talvez tenha sido isso. E eu tenho uma foto. Eu tenho essa foto, na hora que tá no meu Instagram, depois eu te mostro. A hora que me chamam, eu lembro o que eu pensei. E aí o que foi que você pensou? Falei assim, sou eu. Entra, eu não sou. chora. Segura o choro e vai. Não chora, agora não. Levanta essa cabeça. E aí a pessoa tirou a foto, tá lá no meu Instagram. Eu tô falando com você, eu tô toda arrepiada. Não chora. Chegou a sua hora. E eu passei naquela multidão de pessoas. Então, toda vez que eu preciso de uma âncora, eu falo com você, eu lembro dessa foto. Não chora. Não tem problema chorar, tá? Eu choro, não é essa a questão. É que ali naquele momento era a minha vitória. Sim. Levanta a cabeça e vai porque você venceu. E é tão importante quando a gente faz as âncoras positivas, né? Porque a nossa mente tem uma tendência a focar no negativo, né? Então a gente cria âncoras negativas, de frustrações, de perdas. E não existe fracasso, né? Tudo é feedback, né? Que a gente fala muito isso. E as pessoas ficam presas no passado com âncoras negativas. E é muito importante quando a gente tem uma âncora positiva e ela nos fortalece a cada dia. Porque a gente vai se deparar com alguns momentos difíceis, algumas pedras no caminho. E aí quando você lembra, você tem uma foto, você lembra do que você sentiu naquele dia, você fala, olha de onde eu vim. Eu postei essa foto e eu escrevi mais ou menos Olha onde eu cheguei. Então, assim, nada pode atravessar na minha frente com que eu não tenha sabedoria e equilíbrio para continuar. Sim. Né? Porque a vida é isso, né? A própria onda, ela é assim, ela não é assim. Não. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter mais saúde emocional, mais equilíbrio. Sim. E a gente para de se criticar tanto, se cobrar tanto, né? E as pessoas inspiram a gente. Então, essas histórias, elas nos trazem, assim, e traz para muita gente esperança, né, Kelly? Porque às vezes a pessoa pensa assim, pode, eu também posso. Isso foi há 30 anos atrás. Mas quantas pessoas hoje estão com 50 anos, têm um sonho de construir uma carreira, têm um sonho de ter uma profissão? O que a pessoa pensa? Já estou velha. Já estou velha. Isso é uma crença. As 4 maiores desculpas do ser humano é essa. Eu sou velha demais, eu sou novo demais,
Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. É isso aí. Mas eu recomecei aos 44. A minha história não começou lá. Minha história recomeçou em 2021. Eu sou hoje a Kelly Rossoni, mentora e terapeuta desde 2021. E como que você virou essa chave? Então, 25 anos de treinamento, 25 anos de obesidade mental, 25 anos de conhecimento, cheia de crença, que eu faço terapia há 20 anos também, e eu pensava assim, meu Deus, o que ainda falta tirar daqui de dentro? Não é possível, não é possível, não é possível. E eu era uma inconformada, nesse caso, já irritada, frustrada. E em 2020, a minha mãe faleceu, meu pai já faleceu há 20 anos. Eu não fui criada com ele, mas ele morava na mesma cidade, no mesmo bairro, eu tinha contato com ele, mas eu não tenho experiência de pai e filho, assim. Eu não tive esse negócio de Dia dos Pais, não tive, assim. E a minha mãe era uma pessoa muito dura também. Então, isso vai deixando marcas, né? Você vai criando Cicatrizes. cascas, você vai criando armaduras para se proteger. Mas, na verdade, quanto mais armadura você coloca, mais você se afasta das pessoas, né? E em 2020 a minha mãe faleceu. E ali eu tentei fazer de conta que estava tudo bem, piorou, porque o luto ele tem que ser vivido, ele tem que ser sofrido, você tem que sofrer a dor do luto. E eu me fugi, e quando veio de vez. E aí eu entrei em depressão, e eu tenho também uma foto lá no meu Instagram de como eu estava fisicamente. Só que o físico, ele era muito pequeno em vista do que eu estava por dentro. Eu estava destruída por dentro. Estava destruída emocionalmente e psicologicamente, tudo. Eu estava destruída. A única coisa que eu não pensava era em me matar. Não pensava, eu nunca tive pensamento suicida. Eu já me perguntava para que eu tinha vindo. Mas assim, eu nunca pensei assim, vou tirar minha vida. Não, nunca pensei. Mas eu pensava assim, tá, e aí? O que deu tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Para que estudei tanto? Faculdade pós-graduada, master disso, master daquilo, PNL, coach, hipnoterapeuta, analista. Para que eu busquei tanto? E nunca tô cheia. Né? O que me falta? E ali em 2020, vivi nessa depressão, tomando remédio de depressão, 10 quilos acima do peso, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, tomando remédio para ir ao banheiro, com azia, com candidíase, dor de estômago. Toda somatizada, toda. Completamente. Eu estava em desequilíbrio total. E eu pensei assim, e agora? Pandemia, minha mãe tinha falecido em fevereiro, março, fechou tudo. 7 meses em casa com criança, meu filho pequeno tinha 4 anos. Nossa, você faz o quê? Juntou tudo, né? Você faz o quê? Ali também eu tinha todos os motivos para afundar e ficar lá. Eu falei, cara, é agora. Não dá mais. Não dá mais. Eu não sei onde eu encontrei força. Força vem do alto, vem de Deus. Mas eu não vou dizer para você não, porque eu briguei com Deus também. Eu briguei com Ele. Porque eu sou intercessora. E eu orei tanto para minha mãe não morrer. E os 3 últimos dias que a minha mãe estava no hospital foram os melhores dias da minha vida com ela. E eu queria aquilo de novo. Sim. Não me tira isso, eu falava com ele. Você me deu isso, eu quero esse negócio de novo. Eu quero essa mãe aí. E ela morreu. E ali você fala assim... De novo. Mais uma vez, tipo, dá um tempo, cara. E aí eu briguei com Deus, briguei mesmo. Eu tenho um amigo que é padre, ele chegou lá em casa. Ele falou, tá, Deus tinha que fazer a sua vontade? Eu falei, tinha. Por que não? Eu orei tanto pelos outros, tantas A gente vezes. bota a culpa em todo mundo, até em Deus. Coitado. Tinha, ele era meu amigo, ele não me ouviu. Gente, quando a gente está no meio do furacão, é um negócio, né? Não tem outro lugar. Ou você olha para cima ou você fica ali. Eu não queria olhar para cima, porque eu estava brigada com quem estava lá em cima, então eu estava no furacão. E ele falava assim, mas ele não tinha que fazer sua vontade. Eu falei, tinha sim. Eu orei tanto por tantas pessoas, ele curou tanta gente através da minha oração, e aí e por que para mim não?
Por que eu não podia ter um pouquinho mais daquilo? E aí eu falei, chega, não dá, chega. E eu abri um consultório. Não sei, eu abri um consultório. Eu não tinha cliente, eu tinha uma cliente depois que eu comecei a atender, que uma amiga me pediu para atender a filha. Eu falava, como é que eu vou atender essa menina, gente? Se eu estou desestruturada, ela falava, atende ela, você vai poder ajudar ela. Eu cobrava R$40, para não dizer que eu fazia de graça. E eu abri um consultório, pertinho da minha casa. Eu fiquei 20 anos não tendo coragem, e quando eu estava no meu estado pior, que eu já imagino ter passado na minha vida, eu dei esse passo. Como é que você fez isso? Inconformada. Inconformada. É a mesma Kelly inconformada de 30 anos atrás. De 30 anos atrás, mas aquela inconformada de que eu vivi inconformada, frustrada, colocando a frustração nos meus filhos, colocando a responsabilidade, eu parei de trabalhar, colocando a responsabilidade nele, jogando no meu marido e nos meus filhos a minha frustração. Por que eu não pego essa frustração e coloco em outra coisa que vai me fazer ir para frente, ir pra sair frente. Da onde eu tô, né? E assim, se desse certo ou desse errado, o meu ato de ter aberto já tinha sido uma vitória. Não era... Eu queria que desse certo e deu, graças a Deus. Mas não era a maior questão. Hoje eu olho e falo assim, a maior vitória foi eu ter aberto. Sim. E eu acho que a maior decepção é quando a gente nem tenta, né? Nem tenta. Porque quando você tenta e não dá certo, cara, a tua tentativa é muito maior do que o teu fracasso, digamos assim, o teu feedback. Agora, e quando você nem tenta, quando você não sai do lugar? Então, ontem estava lá, eu falei exatamente isso. Uma vez eu falei com meu filho assim, meu filho ele é muito bom em tudo, né? E aí ele foi num campeonato de natação em São Paulo, e ele entrou na piscina como se estivesse passeando. E ele foi péssimo, lógico. Quando ele saiu, eu vi que ele estava frustrado. E eu fiz uma pergunta para ele assim, Bernardo, você está frustrado, né? Ele, lógico, mamãe. Eu falei, tá, filho, você está frustrado porque você perdeu ou porque você não deu o seu melhor? Os dois. Aí eu falei com ele, então você tem que estar frustrado mesmo. Porque se você perdeu, é porque o outro foi melhor do que você, porque ele se esforçou mais, ok? Sim. Agora, se você não deu o seu melhor, meu filho, você tem que estar muito frustrado mesmo. Porque quando você entrar para fazer alguma coisa, você faça muito bem feito. Se você não ganhar, você vai sair bem, porque você falou assim, eu dei o meu sangue. Os caras são muito bons. O que eles fazem? São mutantes? É isso aí. Então eu vou fazer mais um pouquinho para ver se pelo menos eu chego em o top 3, né? Lógico. O que aconteceu na segunda vez que ele foi? Falei, você entra naquela piscina para rasgar, ou você entra com raiva, ou você não entra. Em 16 ele ficou em quarto. Por isso que eu amo o esporte na fase do crescimento. O meu filho é atleta também. E ele compete jiu-jitsu. E eu falo que o esporte, ele te traz isso. Ele te traz a superação de você com você. Com você. Então, assim, e aí isso vai repercutir lá na frente, na vida adulta, em todas as áreas. Em tudo. Em tudo, nos estudos, no trabalho. Ele vai querer sempre dar o melhor que ele pode, dentro das possibilidades que ele tem, sem ficar se comparando com ninguém. A tendência é essa. Então, o esporte individual, Sim. natação, luta, eu amo. Como professora de educação física, eu falo. É verdade, né? Chegou o olho brilha. Eu falei, brilha. Eu falei isso num outro podcast. Coloque o seu filho para fazer atividade física. O meu filho entrou com 6 meses na natação e a melhor é a natação. Depois que ele foi para a luta com 3, 4 anos. Esporte individual. Os dois meus fazem natação. Inclusive o mais velho, por esforço, porque eu sei que ele pode mais. Agora eu coloquei na melhor escola de natação daqui de Santos. É isso aí. Porque eu falei, não, ele vai se esforçar que ele pode mais. Você falou de esporte, você falou de equilíbrio. Eu estava assistindo com meu marido basquete, ele ama basquete. E aí tem um jogador, não vou saber o nome, lógico, um cara mais velho, e aí o cara, ele teve um lance que ele virou e ele deu
tapão no pé da orelha do cara, e o cara realmente caiu. Mas foi algo muito forte mesmo. E ele já tem um histórico. Esse cara já tem um histórico. Então ele levou uma suspensão por tempo indeterminado. E meu marido falando e eu olhando aquilo, né, com um olhar mais... Aí eu falei sozinha, assim, aí ele olhou pra mim, eu falei assim, meu Deus, o cara é muito bom, ele é um dos melhores, ele é um dos mais destaques, o maior destaque, não sei, mas é um dos destaques, é forte, é preparado fisicamente. Aí eu olhei e falei assim, o que a falta do equilíbrio emocional não faz? Acaba com tudo. Acaba com tudo. Por quê? Porque você é bom, você tem um dom, você tem um talento, você exerce o seu talento, mas você não tem equilíbrio emocional. Você não vai conseguir se manter. Você vai se desequilibrar. Você vai perder tudo pela falta de equilíbrio emocional. Então, assim, porque eu quero, vá. Vá, use o seu dom, exerça o seu dom. Mas entenda que para você exercer o seu dom, Daniel Goleman falava, né, do QI e do QE. O QI te leva, mas é o QE que te leva mais longe. O quociente emocional, a inteligência emocional, você consegue ter reações proporcionais àquilo que acontece. Se você está desequilibrado emocionalmente, você é super talentoso, mas você não tem controle sobre as suas emoções. Alguém faz alguma coisa que você acredita que não está sendo legal, você acha que você tem o direito... A maneira como você reage. Né? Que é o seu comportamento. Sim, não é o que acontece, como você falou, é como você reage. Kelly, é porque as pessoas, o mundo, todo mundo é muita gente, né? 8 bilhões. Todo mundo é chato, todo mundo é desequilibrado, todo mundo é enjoado. E você? E você? Quem é você? O que você está fazendo nesse meio? Você é um ser iluminado que... mas as pessoas não colaboram. Mas as pessoas são insuportáveis. Mas as pessoas, Deus me livre, como é que eu vou tratar aquela... Eu não suporto aquela fulana. O que aquela pessoa tem que te irrita tanto, que você tem dentro de você, que você não sabe reflete, lidar, né? E que você olha nela e fala... Que ódio. O que essa mulher tem? Aí, quando você tem equilíbrio emocional, inteligência emocional, eu já recuo e falo, meu Deus, o que essa pessoa tem, que tem em mim, que eu não sei lidar, e que eu olho para ela um espelho. Exatamente. É a hora de você parar de julgar. Né? Olha de fora, PNL, né? Olha de fora. Que é o seu filtro, né? O que você... E também, cada um tem um filtro, cada um tem uma realidade. E aí a gente tem que parar e analisar quais são as crenças, o que eu acredito, como que eu estou vendo essa situação. Então não é o outro, primeiro sou eu. E essa questão esse exemplo desse jogador, isso é tão sério. Quando a gente fala em comportamento, tem uma frase que eu amo, que eu até falei outro dia em outro programa. O teu conhecimento te coloca em muitas mesas, mas só o teu comportamento te mantém lá. Então, gente, comportamento é tudo. O seu comportamento, ele vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Como que você lida com o dinheiro? Se você prospera ou não? Como que você se relaciona dentro de casa com os filhos, com o marido, com seus pais, no seu trabalho? Às vezes tem pessoas, né, que não param em emprego nenhum. Eu conheço várias. Não para. Ela sempre do emprego, né? Nossa, uma hora é o chefe, uma hora são as pessoas que estão ali, que já estavam ali, as vendedoras. Elas não me tratam bem, eu cheguei lá, eu incomodei elas, eu não sei o que eu tenho, são tudo insuportável. É só isso, né? E é por isso que o autoconhecimento transforma. Nossa, o autoconhecimento me salvou de mim. Quando você entende que você é responsável pela sua vida, você toma essa autorresponsabilidade, você fala, peraí, então eu sou responsável pela maneira como eu me comunico, como eu ajo, como eu reajo. Quando você começa a entender isso e olhar para dentro, você começa
a fazer uma engenharia reversa do que você era, sai da Gabriela e você muda o seu destino como você mudou lá atrás. Você tinha um ambiente favorável para você continuar ali. Tem até um estudo, né, uma história de 2 irmãos, né? Sim. Eu adoro essa história, Sim. 2 irmãos gêmeos, Os 2 irmãos que o pai era gêmeos. alcoólatra, uma coisa assim. Sim, o pai era alcoólatra. Aí ele foi alcoólatra, um irmão, e o outro não. E aí, quando fizeram para os 2 a pergunta, um respondeu: que vida você acha que eu teria tendo um pai desse? E o outro, que venceu na vida, que nunca chegou perto da bebida, respondeu a mesma coisa. Gente, isso é fantástico. Eu sempre falo isso, porque que vida você acha que eu teria? Falando para você hoje, que vida você, olhando de fora, você acha que eu teria? Olhando de fora, que vida você acha que os meus irmãos teriam? 7 filhos. Que vida você acha que nós teríamos? O que todo mundo achava, coitada da Ana. O que todo mundo achava. Que vida você acha que eu teria? Quer dizer, eu costumo dizer que quando eu fiz 45 anos, eu fiz uma festa e eu falei com as minhas irmãs assim, que eu tinha muita honra de pertencer a uma família da mesma família que elas, porque elas eram a personificação de que o impossível, do que improvável é possível. Então, se você não acredita... Elas te inspiraram, elas né? são a personificação de que o improvável é possível. Eu sou a personificação do que o improvável é possível. E eu não estou falando isso com arrogância, com prepotência, não. Eu estou falando isso com segurança de quem eu sou. Eu estou falando isso na certeza de me posicionar como ser humano e com todas as minhas mazelas, com todas as minhas dores que eu ainda me curo, eu falo isso com toda a segurança. Sem arrogância, de todo o meu coração, porque o que eu falo, eu fiquei muitos anos achando que não era congruente eu falar sobre autoconhecimento se eu não usava, e é verdade. Então, por isso que eu recomecei aos 44 anos, quando eu comecei a me transformar. Minha primeira atitude, quando eu saí do coach, que eu fiz de novo coach em 2021, eu tinha que ter uma atitude, eu tinha que fazer uma ação, né? Eu falava assim, meu Deus, que ação que eu vou ter? Chegar em casa, pedir, né, falar com os meus filhos, não, eu tenho que começar a mudar. Primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e pedir perdão pro meu marido. Nossa, aquilo... Foi libertador. Libertador, e engasgava, porque eu não tinha respeito pela figura masculina. Eu não tenho referência masculina. Se você não teve. Eu não tive, eu tenho 6, nós somos 6 mulheres e um homem. O meu irmão foi embora com 17 anos, eu também não fui criada no mesmo ambiente que o meu irmão, então ele morava em Rondônia, então eu só tive, era a casa das 7 mulheres. Literalmente. Literalmente. E aí eu não tinha respeito pela figura masculina. Eu não tinha, porque como é que você vai ter respeito pela figura masculina se você não sabe o que é um homem, se você não precisou de ninguém? Não estou falando de feminismo não, tá? Estou falando de ação mesmo. Se tinha que construir uma casa, a gente construía. Se tinha que botar telha, a gente botava. Se tinha que pintar, a gente pintava. Se tinha que trocar uma botija, com 10 anos eu trocava uma botija de gás sozinha. Isso aí. Se tinha que trocar, se tinha que fazer, se tinha que... A Ter gente ação fazia. para tudo. Cadê o homem? Tá, então... O homem inconscientemente, e inconsciente, por favor, na minha cabeça, na minha consciência, era insignificante. E você baixar, você recuar, você se colocar, que não é submissão, as pessoas confundem submissão com sim, senhor. Submissão é você estar sob a mesma missão, estar junto na mesma missão. Eu era muito egoísta, eu era muito egoísta. Não interessa se ele não quer, é problema dele. Eu era muito egoísta. Então, quando eu chegar e recuar e virar para ele e falar assim, eu preciso que você me perdoe. Ah, mas você... Não, por favor, só... Tá muito difícil falar. Eu falei para ele, tá difícil, mas eu preciso falar. Deixa eu falar logo, fica quieto. Porque eu só quase que eu falei para ele assim, é uma atividade que eu tenho que fazer, porque eles mandaram eu fazer, então eu tenho que fazer. Foi tipo isso. Não, eu fazia mesmo, eu fazia consciente. Agora eu vou lá e vou abraçar ele.
mudar o comportamento Sim. para mudar os... Porque nós somos pensamento, sentimento e comportamento, Sim. né? Crença, pensamento, sentimento e comportamento. Como é que você muda? Mudando o comportamento. Quando você muda o comportamento, você começa a se sentir diferente. Então, eu tinha que mudar o meu comportamento. Que era o que eu acho legal que você trouxe, você estava consciente. Totalmente. Dessa crença, né? Totalmente. Você teve essa imersão de autoconhecimento nesse treinamento que te trouxe consciência. Totalmente. Você achou a causa que estava lá no passado. Uma delas. Você trouxe isso para o presente, para o teu relacionamento e você mudou o comportamento. É o que eu falo para as pessoas. Como que eu vou ter resultado diferente se eu continuar fazendo a mesma coisa? E como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Então eu tenho que estar num processo de autoconhecimento. Parar de apontar para o outro e falar, não, o problema está em mim. O que eu estou fazendo? Qual o comportamento que eu estou tendo que está fazendo eu ter essa atitude? Qual é a minha crença? No que eu acredito como verdade? Você vê que lindo isso? Aí você foi e conseguiu falar com ele. Eu consegui falar com ele, mas assim, não foi assim, não. Eu ainda faço isso, tá? Vez em quando... É um processo. É um processo, porque eu tenho dificuldade em dar carinho pra ele. Olha. Tá? Porque eu coloquei meu marido no lugar do meu pai. E eu tive que entrar num processo de tirar ele desse lugar. Eu tenho 22 anos de casada. Eu coloquei ele no lugar do meu pai. Eu tenho muita consciência disso. Eu precisava de alguém nesse lugar que era vazio. E não é certo. Como é que você vai colocar um marido seu, que você vai ter um relacionamento sexual e algo? Isso também atrapalha o relacionamento sexual. Também. Você tem que ter consciência disso. Então, quando eu quis sair desse lugar, eu ainda estou nesse processo. Vez em quando ele fala assim, você acha que eu não estou percebendo não o que você está fazendo? Eu vou consciente. Tem muito tempo que eu não elogio ele. A linguagem de amor dele é elogio. Pensa a dificuldade que eu tenho de elogiar ele. Kelly, você é uma terapeuta, você... Não, eu sou um ser humano. Um ser humano, Eu sou um ser humano. Mas como é que você lida com seus filhos? Eu sou uma mãe. Muitas vezes o modo mãe fala mais alto. Aí eu, volta, Kelly. Aí eu peço desculpa, eu falo, desculpa. Puxa, filho, desculpa. Porque o modo mãe falou mais alto. Esse processo de autoconhecimento é tão fantástico. Olha como em todas as áreas reverbera. Agora, olha só, Kelly, quantos casais se separam e nem precisava ter se separado porque ainda se amavam. Sim. Né? Mas por essa questão de comportamento, né? A maioria fala assim, mas por que não deu certo? A gente se gosta, mas juntos... Sim. A minha personalidade, olha só, que é o comportamento, não bate com a dele. Mas ele é insuportável. Nossa, ele é isso, ele é aquilo. Um dia você amou esse cara. O que tem? O que mudou? Porque... Ok, dá sinais antes. Dá sinais. Eu não tô falando... é que a pessoa... Não é que a gente está levantando aqui que tem que ficar casada, não é nada falando disso. De relacionamento abusivo, mas não. É que assim, o que a gente está levantando aqui é o seguinte, se você não mudar, todos os outros que você arrumar... vai continuar o mesmo relacionamento. Você vai atrair aquele perfil de pessoas. Vai atrair e você vai casar várias vezes e não vai dar certo com ninguém. Eu tenho o dedo podre. Nossa, que é uma crença fortíssima, crença né? Amaldiçoada. Eu tenho dedo... Na verdade, todas são, né? E muitos pais, inconscientemente, que não sabem de nada disso, falam pra filha, pro filho, né? Ô menina com o dedo podre. Né? E eu não estou falando de relacionamento abusivo, não, tá? Eu estou citando aqui o meu relacionamento. Não existia, não tinha abuso de qualquer forma no meu relacionamento. Existia um desequilíbrio ali que começou da forma equivocada e que por muitas vezes eu quis me separar. Olha, tá vendo? Muitas vezes eu quis me separar. Eu tinha que repetir o padrão da minha mãe, né? Separou quando eu quis me separar quando meu filho tinha 3 anos. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha quantos anos? Eu tenho irmãs que separaram quando o filho tinha quantos anos? Eu vi um vídeo seu sobre a sua mãe e a sua maternidade, em que você fala, né, que você tentava engravidar e não conseguia. Não conseguia.
Você pode falar pra gente aqui? Posso. Eu sou casada há 22 anos, eu casei com 25 anos, eu vou fazer 47. Tô com o pé no 47. Eu não queria ter filho. Eu não queria ser mãe, ser mãe. E, na verdade, eu não queria casar. Não queria casar, porque a minha frase era: casamento é uma instituição falida. E era. Eu não tinha referência. Não tinha referência. Nem da minha mãe e nem do que eu via em volta. Como que eu poderia ter algum tipo de referência de casamento? Então, na minha cabeça, casamento era uma instituição falida. E por que você casou? Rebeldia. Provavelmente. Eu era apaixonada por ele, mas eu era apaixonada pelo que ele poderia me proporcionar. Hoje eu entendo isso. Eu sou apaixonada. Eu amo muito. Eu amo a nossa história. Eu amo o que ele representa para mim. Eu amo ele. Hoje nós temos um relacionamento de todas as formas infinitamente melhor. Mas o que eu quero dizer é assim, naquele momento era isso. Eu nunca falei isso, tá? Primeira vez. Nunca falei isso. Eu não consegui engravidar com 5 anos, mais ou menos eu pensei em engravidar. Por ele. Por ele. Uhum. Eu não consegui. Não conseguia, de jeito nenhum. Eu fiquei anos fazendo todo tipo de tratamento. Todo tipo de tratamento. Todo. Ele queria muito. Ele queria muito. Na verdade, aquilo passou o meu querer também. Mas misturou com querer, achar que queria e não conseguir. E um desafio, agora que eu quero não acontece, porque agora também é uma questão. Misturou tudo. E eu sofria absurdos, porque eu falava, meu Deus, eu sofri muito, muito, muito. Até que nós procuramos vários médicos, eu fui no especialista, fiz vários exames, eu não tinha nada. E eu tinha 2 opções, assim, eu estava fazendo já tratamento psicossomático com regressão para enxaqueca, porque eu tinha enxaqueca crônica. Desde os 6 anos que eu comecei a adquirir dor de cabeça, porque eu associei a dor ao amor. Eu comecei a adquirir enxaqueca porque era o único momento que alguém me dava carinho e não brigava comigo. Sim. E eu descobri isso nesse tratamento E aí eu fui entendendo. Dor e prazer, né? Dor e prazer. A dor é o amor. E eu tinha amor mesmo, porque ninguém brigava comigo e minha mãe me dava muito carinho quando eu estava com e começou a entrar numa crise de enxaqueca que eu desmaiava. Eu vomitava e eu não melhorava, piorava. E aí, nesse tratamento, eu falei assim, eu vou marcar fertilização. Tava fertilização, fiz todos os exames, eu descobri que eu tinha trombofilia, mas não atrapalhava de engravidar. E aí eu falei assim, espera, eu vou marcar para a semana que vem, porque eu vou fazer a terapia. Não, eu vou marcar para o mês seguinte a fertilização, porque esse mês eu tenho terapia lá em Belo Horizonte, eu morava no Espírito Santo, e eu fui. E eu vi. Na regressão, eu vi a minha mãe grávida. Foi isso que você viu? Foi. Foi isso? Eu vi a minha mãe grávida de mim chorando. O sentimento que me veio vendo aquela cena era de tristeza. De que ela não queria gravidez. De que ela não queria gravidez. Porque quando você olha uma grávida chorando, você pensa que ela tá triste. Primeira coisa que vem, tá triste por quê? Porque tá grávida. Né? Lógico que não é, mas às vezes pode vir na sua leitura daquela situação. E aí ele olhou e falou assim, tá triste por quê? Porque ela tá grávida. Ele falou, por que ela tá triste porque ela tá grávida? Pergunta pra ela por que ela tá triste. E aí, quando eu perguntei, ela falou, porque eu tô com fome. Seria mais uma pra passar fome. E ele falou assim, você entendeu? Aí, né? E ele falou assim, você entendeu agora? E eu associava a gravidez à tristeza. A tristeza. Então, eu não iria engravidar. Quando eu olhei... E aí você vê, faz os exames, estão todos normais. Tudo normal. Meu marido também. E aí eu olhei pra cara dele e falei, era isso? Ele falou, não dou um mês pra você engravidar. O que você acha que aconteceu? Engravidou. 13 anos. Meu mais velho. No mês seguinte eu estava grávida. Quando eu liguei pro psicólogo, eu falei assim, eu queria falar com o Luiz, tal, eu queria falar com ele. Ele mandou um recado precisa não, porque eu já sei o que ela quer falar. Diz parabéns para ela. Juro.
Dá parabéns para ela. Aí eu desmarquei a fertilização. Já tinha pago boa parte, não dava para recuperar. Entende? O que acontece lá atrás? Existe uma causa, como Freud falava, existe uma causa. É causa e efeito. Causa e efeito. Ok, você entende que existe uma causa que é inconsciente, mas e aí? O que você faz agora? Então, e também depois eu tive uma perda, e aí depois eu tive o Benício, que tem 7 anos, mas tudo que você precisa tá lá no inconsciente. A minha irmã me perguntou uma coisa ontem assim, ela falou, irmã, tem umas coisas que eu prefiro não pensar. Eu evito pensar. Ai, eu não quero sofrer. Você acha que muda, que então isso tá guardado? Eu falei, tá. Tá. É como um guarda-roupa, né, Josiane? Tá bagunçado. Todo bagunçado. Você fecha a porta e você fala, ai, pelo amor de Deus, não quero nem ver. Vai arrumar? Não vai se arrumar, não se auto-arruma. Não tem como. Nem nós. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando a gente começa a entender, né, o poder disso, dessas crenças, por isso que o nome é crença limitante. Crença limitante. E você tem bloqueios, você tem travas. Você vê, a ponto de uma mulher não conseguir engravidar. Engravidar. Eu não estou dizendo que toda causa de mulheres não engravidar é isso, não. Então, eu estou contando a minha história. Né? E eu conheço outras que aconteceu isso também. Inclusive, eu tenho uma cliente que engravidou. Mas, assim, ninguém está dizendo aqui que é isso. Tem outros problemas físicos que precisam ser vistos. No meu caso, foi isso. Como muitos outros. Como muitos outros, e é assim que as doenças psicossomáticas se desenvolvem, autoimunes, porque a gente tem coisas guardadas lá. A enxaqueca aí, ó. E a gente não sabe que está guardado, porque a gente não teve o despertar da consciência, através do autoconhecimento, de eu estar consciente do que eu penso, do que eu acredito, do meu filtro, como eu vejo, de como que eu me comporto. E aí a gente sempre busca algo externo, algo externo. Tem uma outra fala sua, que eu falei até, tem muito a ver com o que eu falei no outro episódio, em que você fala assim, que a pergunta mais difícil de ser feita é: quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você deita para dormir só com seu travesseiro? Quem é você quando você está sozinho, pensativo? E a gente não tem consciência disso quando a gente vive no piloto automático, tendo como base as crenças do meu desenvolvimento, né? O que me fizeram acreditar. E eu fico perdida. Eu não sei quem eu sou se eu não entrar nesse autoconhecimento profundo. E aí você faz uma relação em que você coloca que os problemas emocionais, eles estão muito ligados pelo querer ser visto. Até fala de um estudo, né, de profissionais, pessoas que são muito bem-sucedidas, em que eles fizeram esse levantamento e perceberam que essas pessoas muito bem-sucedidas, no passado, tinham muitos problemas emocionais, ainda tem hoje, que elas queriam ser vistas. Então você faz esse apanhado nesse vídeo, e eu achei isso muito interessante, porque essa questão também de querer ser vista e eu estar sempre querendo, né, que alguém me veja, me faz com que eu sempre busque algo externo para me preencher, né? Sim. Então a gente acaba caindo nesses vícios, nessas rotinas de hábitos, né, de querer suprir o que eu não tive. Você fala do despertar da consciência, eu tenho uma mentoria que eu chamo de despertar. Eu vi. A minha mentoria é despertar. Despertar. Desperta para quem você nasceu para ser. Né? Você tem que despertar para quem você nasceu para ser. E nessa mentoria, tanto individual quanto em grupo, que eu estou agora com as meninas, eu trabalho essas questões, tudo, PNL, coach, física quântica, tudo, hipnose, faço o meu método. Quando você busca fora, você acredita que tudo que está fora tem mais poder para te dar algo. O livro onde fala isso é A Raiz da Rejeição. Pensa num livro indigesto. Pensa num livro que eu acho que
todos os clientes, assim, 90% dos clientes que eu dou para ler não conseguem terminar. Demoram. Olha. Ele é indigesto. Eu, inclusive, demorei meses para ler ele. Só que eu já li mais de uma vez, mas ele é indigesto ainda. Lá diz que... Por quê? Porque bate na ferida, todo mundo tem. Daquilo que, como diz a minha irmã, prefiro não pensar para não sofrer. Prefiro não pensar, E o livro está ali, esfregando na sua cara. E lá fala que 75% dos maiores empreendedores, eles tinham sérios problemas emocionais, de fraturas emocionais, e a grande maioria era órfão. Por quê? Pela falta. Falta de amor. Falta de amor. De atenção. Falta de ser visto. O que todo... Você pode procurar onde você quiser nessa vida. Você pode rodar o mundo. Você pode conquistar tudo o que você quiser. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Você pode frequentar melhores restaurantes, usar a melhor roupa. E você pode ir aonde você quiser, porque aonde você vai, você tá. E você busca fora. Não tem aonde. Não tem como. Tá dentro de você. E você foge de si mesmo. Foge. E ali, o que todo ser humano quer nessa vida, você pode negar, mas o que todo ser humano quer nessa vida é ser visto, é ser amado, é ser enxergado. Por isso que o amor cura, né? O amor cura. Eu tenho uma ferramenta que eu faço, que inclusive eu fiz no podcast ontem, que eu falo a cura da criança. Olha para a criança, mentaliza a criança na sua frente de até 7 anos, olha para essa criança e fala assim, eu vejo você. Agora eu te vejo. Abraça ela. Agora eu estou aqui para dar o que você precisa. Eu hoje tenho condições de cuidar de você. Me perdoa por ter demorado tanto. Agora eu estou aqui para cuidar de você. Você tem noção? Você tem noção do que é essa ferramenta? Essa ferramenta, tu vê, eu até fico emocionada. Eu participei de um treinamento de PNL. Até então, eu não conhecia a PNL. Menina, quando eu fiz essa ferramenta. Eu faço, em toda sessão eu faço essa ferramenta. Kelly, olha, só de eu lembrar, foi assim, libertador, transformador. E assim, eu consigo visualizar com nitidez, né? Então, eu me via criança, assim, exatamente como eu era. E assim, eu sentia o abraço, eu sentia aquele acolhimento. É importante você se abraçar quando você E depois desse dia, eu comecei a despertar. E aí começaram a vir vários insights da minha infância. Várias respostas de por que eu buscava tal coisa hoje. Aquela busca incessante por ser vista. Para ser vista é o que todo mundo, ser humano, quer. E aí eu vinha os insights dessa criança que eu abracei. Gente, isso é... E aí eu parei de culpar meus pais. Porque eles não sabiam o que eu sei hoje. Eles não estavam onde eu estava nesse treinamento entendendo tudo isso. E aí isso me fez mudar a minha maternidade. Sim. Eu comecei a despertar e é assim que você desenvolve o autoconhecimento, né? Sim. Então, é isso que eu gosto de trazer para cá. Esse é o propósito do programa. Quando eu trago esses profissionais... em que eles falam dessas ferramentas, cada profissional tem... Você tem o seu método, eu tenho o meu. E faz com que as pessoas falem assim, nossa, eu passo por isso, olha, tem saída, eu posso mudar. Dá tempo. Dá tempo, não é o remédio que eu vou ficar tomando a vida inteira. Não vai, porque o remédio não vai te maquiar. E vai chegar uma hora que o remédio também não vai fazer efeito. Não faz mais. Porque você está buscando o quê? Fora. Fora. Eu falo muito da comida. Eu não resisto a esse chocolate. Você está dizendo o que pro chocolate? Você é mais forte que eu. Cara, você é muito mais forte que eu, você me domina. Se você não tem controle sobre um chocolate, você tem controle sobre o que nessa vida? Eu tô dizendo chocolate porque é o ápice do que as pessoas falam do doce, porque o doce é dopamina pura, né? Do mesmo jeito que sobe, imediata, rápido. Mas assim, se você não tem controle sobre algo que você tem o poder de pegar e ingerir, e botar na sua boca e engolir, você tem poder sobre o quê? Quem é você nessa vida? Onde é que você está se colocando? Use esse inconformismo para mudar a sua história. Eu falo sempre, a raiva me moveu. Graças a Deus que, de alguma forma, Ele me permitiu Ele me permitiu, porque Ele não mandou ficar com raiva, que Ele me permitiu que eu usasse essa raiva para sair da inércia, para sair daquela miséria. Só que a raiva, ela me acompanhou, minha vida era um caos. Porque a raiva sem foco vira caos. Quando você usa a situação desfavorável
a seu favor, você decola. O problema é você usar a situação desfavorável contra você. Você fica se vitimizando. Ah, mas olha a minha vida. Olha onde eu moro. Olha meu pai. Como que eu vou vencer? Da onde eu vou tirar dinheiro? Quando a pessoa usa essa raiva a favor dela, você consegue ter ferramentas e raciocinar para correr atrás, e tem que ter meta. Você tinha uma meta. É o que eu falo, o poder das metas, do foco, meta com foco. Pequena. Todo dia você vai e faz um pouquinho. Pequena. Não, que é o plantio, né, Kelly? O grande problema é esse. Você estabelece metas gigantes. Ninguém está falando de sonhar pouco. Não, sonhar baixo, sonhar alto, dá o mesmo trabalho. Então, sonhe alto. Mas estabeleça pequenas metas para chegar no conseguir sonho. chegar lá naquele sonho. É isso aí. Estabeleça pequenas metas. E metas simples, pequenas. Eu, por exemplo, quando eu estava com 10 quilos, eu tenho 1,55. Eu estava com 70 quilos. É incongruente, não dá. Não bate. E aí eu falei assim, qual era a minha meta? Eu comecei a emagrecer, saí daquele estado emocional, não tomo mais remédio hoje, não tomo. E chegou um tempo, eu queria sair daquilo, ponto, saí. Qual a minha meta próxima? Era entrar na calça 38. Sim. Isso é muito importante em tudo na vida. Coloque detalhe. Detalhe. Eu quero emagrecer. Quanto? Quando? O que você vai fazer? O cérebro, ele precisa de comando, ele precisa de data. Aí ele vai te dando, porque isso é neurociência. A meta SMART, né? SMART, agora, quando a pessoa não tem meta, ela não consegue ter propósito, né? Então, ela não sabe o que ela veio fazer aqui, acaba entrando nisso também. Então, eu vejo muito hoje, por exemplo, a depressão, como acupunturista, em pessoas que não têm propósito, não têm meta. A acupuntura foi essencial para mim no tratamento da enxaqueca. Essencial. Eu entrei com dois antidepressivos, porque a neuro viu que o problema ali era muito mais profundo do que uma dor, que a dor era a consequência, sempre normalmente, a grande maioria é. E aí eu entrei com antidepressivo e com acupuntura. Sim. Kelly, você sabe que a acupuntura, a medicina chinesa, a gente até falou isso no episódio que eu entrevistei o Bergamo e a Vivi, ela é autoconhecimento, porque a avaliação do padrão energético, que são as causas de desequilíbrios em que o seu corpo está apresentando, que está repercutindo na sua fisiologia emocional e física, faz com que você comece a perceber sinais e sintomas que você não percebia. Isso não só com o seu corpo, mas com as suas emoções. A gente pergunta tudo sobre o estado emocional do paciente. Ele muitas vezes não atrela que ser ansioso está totalmente relacionado com ter insônia. Ele vê insônia uma coisa, ansiedade outra. Não. Então, quando a gente dá equilíbrio para esse organismo, quando a gente começa a equilibrar esse paciente, o corpo tem poder de autocura, desde que os meios estejam livres. Então, aquela pessoa que não para de ter aquela mente agitada, aqueles pensamentos excessivos, que muitas vezes são negativos por crenças que ela traz, a acupuntura ela dá um respiro para essa pessoa. Porque eu equilibro ela, quando eu ensino ela a ter consciência dos pensamentos, do comportamento, ela consegue fazer técnicas de reprogramação. A acupuntura ela dá um respiro na causa para cessar o efeito. E aí toda a fisiologia desse paciente muda e ele consegue chegar na cura. Ela cura qualquer doença, é uma medicina milenar. E aí eu quero aproveitar para falar da nossa grande patrocinadora, que é uma ferramenta primordial na minha vida clínica, como acupunturista já há 12 anos. Então eu associo sempre a acupuntura, a fitofórmula, que são as fórmulas magistrais chinesas. Se você não assistiu o episódio em que nós falamos sobre medicina chinesa, que eu comentei com a Vivi e o Bergamo, eu vou deixar para você aqui o link na descrição para você entender o poder dessas fórmulas, que não tem nenhum efeito colateral e que potencializam e muito todo o nosso trabalho com a medicina chinesa, seja nas dores físicas, e principalmente nas dores emocionais, reequilibrando todo o seu corpo de maneira natural, sem efeitos colaterais. A fitofórmula está no mercado há mais de 15 anos. Então, eu deixo para você aí o convite para você assistir esse episódio e você entender o poder da medicina chinesa. Eu coloco isso na minha vida, sabe, Kelly? Não só na vida dos meus pacientes. A minha casa, o meu filho tem 11 anos, ele nunca tomou antibiótico. Eu trato meu filho com fito, porque quando eu fiz esse curso, essa formação na escola Cefmed, eu estava grávida dele. Não, minto.
ele estava com 1 ano, mais ou menos, assim. Ele era bebê. Quando eu me formei em medicina chinesa, aí fiz a especialidade, é que eu estava grávida dele. E eu lembro que o Bergamo, ele falou para mim, quando você estiver formada na prescrição e você colocar isso em prática na vida do seu filho, você vai ver a criança que ele vai ser. Vai mudar a vida dele. Realmente, ele tem 11 anos e nunca precisou. As patologias, elas não agravam. Nós temos antibióticos naturais, né, para garganta, pele. Então, a gente detecta um padrão, sabe, Kelly? É isso que a medicina chinesa faz. Então, é por isso que a pessoa consegue se curar de depressão, de ansiedade, consegue se curar de enxaquecas, dores crônicas. Claro que quando eu trago para a pessoa também o autoconhecimento dentro das ferramentas da PNL, eu falo que é a cerejinha, porque ela também tem que estar consciente. Porque ela vai na clínica, o equilíbrio, toma fito. Mas aí ela continua se irritando com o outro. Aí ela volta naquele padrão, por exemplo, de calor no fígado, que faz ela explodir, e aí ela vai ter ansiedade. Aí não engole, a situação tem azia. Exatamente. Né? Aí todo o corpo começa a somatizar. Você guarda raiva, mágoa, ressentimento, você tem prisão de ventre. Exatamente. Então são ferramentas que a gente trabalha. E isso que é o mais lindo aqui no programa. Eu quero te agradecer muito a tua entrevista. Que história incrível. Você é uma mulher, assim, inspiradora. Eu quero muito, assim, do fundo do meu coração, que você continue com esse trabalho. Os seus vídeos, eles são impactantes, porque você vai na causa das dores das pessoas. E quando a pessoa assiste o teu vídeo, faz ela refletir. Faz ela buscar um autoconhecimento. Então, isso é lindo de ver. E eu tenho, assim, para mim foi uma honra, né? Escutar você, trazer você aqui, porque a gente vê que é genuíno. Né, que você ama e que você ama transformar a vida das pessoas, porque você foi transformada. Então, para mim, foi assim um prazer te entrevistar. Eu quero marcar mais vezes, porque foi uma conversa maravilhosa, ainda ficaram algumas coisas para a gente falar, e a gente faz um novo convite. Vamos ver para o ano que vem, tá, Kelly? Estou à disposição. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo. Muito obrigada a você, obrigada pela audiência, obrigada por me ver, por me enxergar, por olhar e encontrar verdade no que é verdade. Sim. Porque não dá para eu falar algo que em mim não transborda, que não fala comigo. Eu falo disso, todo o meu corpo vibra nisso. Sim, sim. Porque você é isso. Eu sou isso, porque eu falo assim... Tem hora que eu tenho vontade de pegar as pessoas e falar assim, vem aqui. Me escuta. Por favor. Acorda. Por favor, olha pra mim. Olha pra mim, né? Eu não posso fazer isso, eu sei que ninguém muda ninguém. Sim. Né? Não adianta ficar, mas ele faz isso, ela não faz isso, ela não faz. Eu vou fazer e ele. Por que ele também não faz? Por que ela também não faz? Eu não quero saber. Então, assim, quando eu falo... Eu tenho muito orgulho de toda a trajetória, assim, e eu não falo isso de novo, eu não falo isso com arrogância. Ah, você está ali porque você está querendo se mostrar por arrogância e prepotência? Não, eu quero me mostrar pelo meu pra inspirar. Conhecimento. Eu quero mostrar por quem eu sou. Sim. Eu quero mostrar para inspirar. Toda palestra que eu vou e alguém chega para mim, eu falo, o que tocou mais na minha palestra? O que pegou? A sua história. Quando você fala... A história conecta. Eu dou só essas pinceladas, tipo, extrema pobreza. Quando você falou sobre sonho. Sim. Se você não tem sonho, você é vazio. É vazio. Porque o sonho te motiva, o sonho te leva, Ele te traz as metas, levantar os objetivos. Todos os dias. Quando você acorda durante 7 dias e você durante 3, 4 dias ou 2, você não está bem, está disfuncional. Está na hora de acordar. De acordar e fazer alguma coisa e procurar ajuda. Porque nem adianta. Senão sozinho, você vai continuar onde você está. Porque existem caminhos no seu cérebro que você não consegue acessar sozinho. Então, muito obrigada, porque eu fico muito feliz, porque dos meus sonhos era chegar até os ouvidos mais distantes. E através dessa oportunidade que você está me dando, eu vou alcançar esses ouvidos. Isso aí. E através da minha história, do meu conhecimento, eu vou levar esperança
E através da oportunidade que você está me dando, passando todo o teu conhecimento, eu consigo chegar nas pessoas, que esse é o meu propósito também do meu podcast. Então, gente, eu quero agradecer a mais um programa rico, extraordinário. O que me move é encontrar pessoas assim, profissionais assim, e trazer para você todo esse conhecimento. Eu espero que em 2024 você faça a mudança que você precisa fazer na sua vida, que você vire a chave através de todas as ferramentas que eu estou trazendo para você aqui, não só com esses profissionais, com o meu programa de podcast, mas também dentro do meu próprio canal do YouTube. Eu trago ferramentas para você cuidar do seu maior veículo, que é o seu corpo. Quando eu falo seu corpo, eu também estou falando da sua mente, tá bom? Então, muito obrigada. Até o nosso próximo programa. Eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe com muitas e muitas e muitas pessoas que precisam assistir esse conteúdo tão extraordinário, que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Deixe o seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, e até a próxima.